Oi, eu sou Letícia. Hoje o assunto é sério, então eu não vou enrolar muito, a gente vai direto ao ponto. Se você tem celular, internet, e nesses últimos dias você com certeza ficou sabendo da denúncia que o Felca fez contra o Ítalo Santos e algumas questões de adultização, que isso pode ser um prato cheio para pedofilia. O vídeo é excelente para trazer a gente a refletir sobre algumas coisas que a gente vê na internet que acaba sendo normalizado, mas que não é normal. Ele também fala sobre a questão da exposição das crianças na internet, mas também da exposição de telas às crianças. E aqui no canal eu falo bastante sobre filme, série, novela agora também. Só que eu também gosto muito de livro. E esse vídeo do Felca acabou trazendo mais à tona ainda a questão de que hoje se tornou normal muitas crianças e adolescentes consumirem livros que não são feitos para a faixa etária delas e parece que é normal. Hoje a gente vai falar sobre a exposição das crianças a livros que não são da idade delas, telas e a exposição das crianças na internet. Vamos do início. Primeiro, o que é a adultização? A adultização é quando uma criança ela é exposta a alguns temas, comportamentos, alguns tipos de pressão emocional também, que são do universo adulto. Pode ser por música que ela escuta, dentro do estilo de roupa que ela vai usar, rede social, a criança devia estar se preocupando em brincar e ela está preocupada se ela está muito gorda ou não. Vamos falar primeiro sobre a exposição das crianças na internet, que é uma das primeiras coisas que o Felca fala com a psicóloga. Essa questão de expor a criança na internet vai dificultar ela a entender o que é privado e público. Claro que tem várias outras questões, mas isso foi o que mais me chamou a atenção. Porque hoje em dia é super comum gente ter filho e ficar postando os mínimos detalhes da vida de uma criança. Se você reparar aqui no meu YouTube, eu sou casada, eu tenho uma filha de 10 meses. E no comecinho, quando eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, você vai ver que tem uma pegada mais de maternidade. Eu tenho uma playlist aqui chamada Diário da Mãe, onde eu compartilho algumas coisas sobre a maternidade. Qual a questão dos vídeos? Eu pensei muito se eu ia compartilhar a respeito da vida da minha filha. Vocês vão ver que nesses vídeos a minha filha nem aparece. Mal, alguns vlogs que eu tô com ela, aparece um frame ou outro dela, em que ela tá totalmente coberta, ou que ela tá de lado, ou que ela tá longe, e são frames de milésimos de segundos. Eu tento ao máximo não expor ela aqui. Porém, foi algo que eu pensei de fazer, porque quando eu tava grávida, eu via muitos vídeos de pessoas mostrando como é que era a rotina grávida, como que era a rotina com um recém-nascido, como que é a rotina com um bebê de 1, 2, 3 meses, e a pessoa ia fazendo todo aquele acompanhamento. Só que quando chegou a minha vez, eu achei que era um pouco imprudente. Só pelo fato de que hoje em dia eu tenho 24 anos. Não sinto mais necessidade de postar todos os detalhes da minha vida. Tem muitas coisas que eu vivo hoje e eu não posto. E gente que não tá convivendo comigo não vai saber que eu tô fazendo alguma coisa, que eu conquistei alguma coisa, porque eu não sinto mais essa necessidade de postar na internet. A gente pode começar pelo fato de que pessoas que não gostam de você vão ficar vendo a sua vida ali na internet. E vão ficar vigiando a vida do seu filho também, se você for expor. Partindo do ponto de pessoas que não gostam de você pra pedófilos, parece que é um passo gigante, mas não é. E eu acho que hoje existe uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença de falar sobre o nicho maternidade e de mostrar a sua vida e a vida do seu filho. Eu decidi não expor a minha filha. Eu poderia ter feito vários vídeos mostrando a primeira vacina dela, ou um dia de vacina. Poderia ter mostrado como é que era, como é que a gente fez. Mas eu preferi não expor a vida da minha filha, eu preferi não expor os detalhes da vida dela. O foco do meu conteúdo foi sempre pra maternidade. Qual fralda que eu indico pra outra mãe? O que eu passei na minha cesárea? Como é que foi o meu pós-parto? Um vídeo, por exemplo, mostrando o carrinho da minha filha. Qual o carrinho que eu indico? Sempre falando sobre conteúdo, sobre coisas da maternidade, mas não sobre a vida da minha filha em relação à maternidade. Hoje se tornou normal expor todos os detalhes de uma criança na internet. E a gente pode trazer aí grandes exemplos de pessoas muito famosas, e não é um ataque pessoal, mas são exemplos muito fortes no Brasil, que você com certeza já ouviu falar, como a Virgínia, como a VTube. Por exemplo, a VTube, que pode ter as melhores das intenções do mundo, expõe a filha dela de todas as maneiras possíveis. Às vezes ela só quer compartilhar a jornada dela, ela só quer mostrar como é que está sendo o processo, ou é algo que ela ama muito na vida, a gente ama muito o filho. Mas eu acho uma grande imprudência, principalmente uma pessoa dessa que é tão famosa, que alcança um público tão grande, expõe todos os detalhes da vida da criança. É muito, extremamente problemático você expor a criança com certas roupas, em certos ângulos. As pessoas são maldosas. Mas aí a pessoa vai e expõe todos os detalhes, desde a maternidade onde a criança nasceu, até se ela tá doente, se ela tem algum problema de saúde, a creche que ela estuda, a pessoa vai e posta um vídeo, uma foto da criança com o uniforme da creche, se ela tá lidando bem de ter um irmão, se ela tá lidando bem no processo na creche, se ela tá sendo bem alfabetizada, se ela tá tendo alguma dificuldade. A pessoa mora numa casa que não é um condomínio fechado, ou seja, não tem tanta segurança quanto às vezes um condomínio com a portaria 24 horas, com a segurança vai ter. A pessoa vai e posta uma foto da fachada da casa dela, ou seja, a gente já tem uma noção de onde a criança nasceu, de onde a criança estuda, onde a criança mora, os lugares que essa criança frequenta. Muitas vezes vão ser falados até algumas tradições, tipo assim, todo mês, no dia tal, a gente vai pro parque tal, porque é uma tradição de a gente fazer um piquenique lá. E aí a pessoa tem mais uma informação que
Todo dia 15 você está lá e as pessoas sabem onde você tá, sabem onde seu filho tá, vai ver lá na internet o nome do padrinho da criança. E aí uma pessoa mal intencionada que sabe onde a criança estuda, chega lá na creche e fala que é o fulano de tal, que é o mesmo nome que ela viu na internet, que é o padrinho da criança, que foi fazer uma surpresa. A escola vai ligar, vai falar: fulano, o padrinho tal, o fulano de tal tá aqui pra buscar seu filho, pode liberar? Não pode, a gente conhece ele, pode liberar sim. É um pulo, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas eu imagino que nenhum caso que a gente viu de crianças sendo sequestradas, o pai ou a mãe pensou que seria. Eu, hoje em dia, prefiro ser mais protetora e um pouco mais paranoica a respeito de algumas coisas do que ser negligente. A vida pode ser um nicho, né? Um lifestyle pode ser um nicho na internet. Mas a vida de um bebê, a vida de uma criança não deveria ser um nicho para as pessoas ficarem consumindo. A gente pode estar vivendo a melhor fase da nossa vida. Amo ser mãe. Eu queria muito ter compartilhado muitas coisas que a minha filha viveu, mas eu não compartilho nem os menores progressos da minha filha na internet, porque eu não quero que ninguém fique sabendo da vida dela. Porque ela é um bebê e eu tenho que ter essa consciência por ela. Realmente quero que todo mundo fique sabendo de tudo da vida da minha filha? Não. A minha maior decisão, depois de verem as pessoas que eu tinha cortado contato, estavam vendo as minhas redes sociais, foi fazer uma conta privada onde eu só tenho a minha família. Eu tenho mais liberdade para postar um videozinho ou outro da minha filha, alguma coisa que a gente está fazendo durante o dia, mas a minha conta principal vai ser muito difícil você ver alguma coisa que a minha filha esteja fazendo, alguma coisa sobre a vida dela num geral. No máximo você vai ver uma foto ou outra minha com ela ou com o meu marido. Não exponho nem quem são os parentes dela. Minha filha tem padrinhos, minha filha tem os tios dela, que são os meus primos, que eu sou filha única, e eu não compartilho nada nessa minha conta aberta, porque eu acho muito imprudente ficar compartilhando todos os detalhes da vida de uma criança na internet. Alguns dos grandes riscos de você expor tanto essa criança na internet: primeiro, ela mesma não vai saber o que é privado ou não. Então, tudo na vida dela, todo mundo tem direito a saber, é totalmente normal todo mundo saber. Sejam dificuldades, sonhos, projetos, ela vai ser normal, porque ela não sabe identificar o que é privado ou não. O maior de todos, exposição a pessoas que são mal intencionadas. Todo tipo de pessoa tem acesso à internet. E a gente tem que ter em mente todo tipo de pessoa. Sejam pessoas que a gente não gosta na internet, a pedófilos e criminosos, têm acesso a nossas contas nas redes sociais, têm acesso à nossa imagem, a tudo aquilo que a gente possa e permite estar na internet. Uma das coisas também que é muito problemático: a vida dessa criança estando exposta na internet, quando ela ficar mais velha, vamos supor que hoje minha filha faz, sei lá, 2, 3 anos e eu continuo compartilhando tudo da vida dela. Quando ela tiver 11, 12 anos, já estiver ali na pré-adolescência, tem alguns amiguinhos ali que vão ficar fazendo piadinha, vendo meus vídeos no YouTube, pegando alguma coisa, vendo tudo que a minha filha já viveu. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de conquista. E todo mundo ao redor dela vai saber como é que foi e como é que é a vida dela. Ou seja, existem diversos problemas e uma coisa que hoje parece que se tornou normal. Dentro disso, vamos falar sobre a exposição das telas às crianças. Como que isso vai chegar na parte dos livros. Nós mesmos, adultos, somos influenciados por muitas coisas na internet. Algum review de alguma coisa que a gente quer comprar, esse negócio todo de morango do amor, alguma coisa que tá todo mundo consumindo tanto, e a gente inconscientemente vai querer também consumir aquilo. Imagina que você solta um celular na mão de uma criança e ela acompanha uma blogueira que fica fazendo dancinhas sensuais. Vai querer fazer uma dancinha sensual. Eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre a própria plataforma do YouTube, uma pessoa comentou que a filha dela de 7 anos tinha o sonho de ser youtuber. Ou seja, ela tem acesso àquilo ali, ela se identificou com alguma coisa em alguém, admira alguma pessoa e ela quer ser igual àquela pessoa. Então, dependendo do tipo de conteúdo que a gente vê, essa criança vai ser influenciada a fazer igual. As coisas que hoje em dia eu mais consumo na internet são conteúdos sobre livros, no TikTok, no YouTube. É muito comum que a gente veja livros que não são indicados para a faixa etária de uma criança. Vou ler para vocês aqui agora alguns dos livros mais vendidos no Brasil e que com certeza foi influenciado pelo TikTok, porque a grande maioria, se não todos, eu já vi gente indicando no TikTok, são livros que são muito famosos por lá. Em segundo lugar, tem um livro chamado Jantar Secreto, do Rafael Montes. Apesar de eu nunca ter lido, a capa já é um pouco sugestiva, né? Tem um sangue ali e tal. Mas eu já vi muitas resenhas de pessoas indicando, falando que é um livro, assim, que tem cenas grotescas. Ou seja, é um livro bem pesado. Em quarto lugar, é um livro chamado Verity. Há pouco tempo ele estava em primeiro lugar nos livros mais vendidos aqui no Brasil. É um livro super pesado, não só por conta das cenas de sexo explícita, mas tem algumas cenas muito perturbadoras. Vou deixar um alerta de spoiler para você aqui que gosta de ler e não leu. Dá uma pulada aí nessa parte que eu vou falar. Mas tem uma cena horrenda em que ela tenta cometer um aborto com um cabide. Tem uma cena em que ela tenta matar uma bebê
sufocada no próprio vômito da criança. Eu fiquei meio horrorizada com algumas coisas que eu li ali. Imagine uma criança 10 a 13, 14 anos lendo algo desse tipo. Em sétimo lugar, A Biblioteca da Meia-Noite. Eu nunca li, eu já vi a capa desse vídeo várias vezes e eu sei que ele trata de temas bem pesados, eu já vi a sinopse dele, para questões mais difíceis da vida. Em nono lugar, e vai ser o último que eu vou comentar dessa lista aqui, É Assim que Acaba. E ele é muito famoso pelo TikTok. E às vezes você vai ver o seu filho, sua filha lendo aquilo ali, achando que tudo aquilo ali no livro é normal, sendo que não é. Vou trazer um outro exemplo para vocês aqui. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado As Vantagens de Ser Invisível. Tem um filme, se você já viu o filme, você sabe como é que é. E querendo ou não, é um livro um pouco pesado. Tem várias questões de abuso, várias questões de depressão. Ele é um personagem bem solitário, né? O protagonista é um personagem bem solitário. Lida com a rejeição também, que ele gosta de uma amiga e a amiga não gosta dele. Ele lida com as questões de sexualidade. E eu li esse livro sem supervisão. Depois que os meus pais viram que eu tava com o livro, que a amiga me emprestou, eu tinha lido. Então, assim, a gente foi conversar sobre aquilo, sobre aquelas questões e tudo mais. É uma fase de aprendizado, é uma fase em que as coisas são diferentes, é uma transição para uma fase adulta. E a gente acaba vendo aquilo ali como uma verdade, como se aquilo ali fosse a realidade. Hoje que não é normal uma criança ser exposta a histórias que elas não estão preparadas para ler. Seja livro, seja filme, muitos pais não ficam atentos ao que os filhos estão lendo. E a maioria das vezes tudo vai começar com a exposição das telas para as crianças. Elas vão ver um vídeo no TikTok igual eu vi, elas vão ver um livrozinho, uma capinha legal, que ela viu alguém falando e a pessoa não entrou em detalhes e ela vai pedir o pai vai comprar, o pai vai comprar e vai deixar o filho ler o que ele quiser. No fim das contas, o filho tá lendo romances em que a protagonista é sequestrada e abusos sexuais e de psicológicos são normalizados, cenas pesadas ou até mesmo suspenses, né, que nem sempre tem uma capa assim tão pesada. Tem outro livro aqui, olha, Nunca Minta. Talvez o pai não sabe quem é, o pai nunca ouviu falar sobre esse livro aqui. Pela capa, ele pode tirar várias conclusões, mas é um livro de suspense que vai tratar sobre assuntos pesados. De vários livros que às vezes a capa não bate, né, dentro, e às vezes até bate. Às vezes o pai até sabe que o filho tá querendo ler um livro chamado Massacre da Família Hope e ele não perde o tempo dele para poder ver do que se trata, o que tem ali. A criança é exposta a mais um tipo de conteúdo que ela não deveria estar consumindo. Ou, por exemplo, eu, às vezes, quando eu tô lendo livros de suspense demais, eu tenho que fazer uma pausa, porque eu começo a sonhar com aquelas coisas que eu tô lendo. A criança pode começar a ter vários pesadelos de tanto livro de suspense, de tanto livro de terror, que ela tá consumindo e o pai não tá sabendo. Tem que lembrar que a criança tá num desenvolvimento emocional. Ou seja, ela tá aprendendo a lidar com todas as questões envolvidas com o cérebro dela, na vida dela. Esse desenvolvimento pode acabar sendo acelerado, porque ela está vendo conteúdos que era para ela só estar vendo daqui a alguns anos, tendo temas pesados. O que a gente pode fazer em 2001? Então, quando o Wattpad, que é uma plataforma de livros online, estava muito em alta, tinha acabado ali de bombar, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lia muita fanfic do One Direction. Tem algumas de Dono do Morro, de sequestro, coisa e tal. Só que acontece, meus pais estavam sempre monitorando o que eu tava lendo. Também lia pelo aquele site Fanfic Spirit, se eu não me engano. Vira e mexe, minha mãe perguntava mesmo o que eu tava lendo, e eu mostrava alguma coisa ali pra ela. Quando ela via que era uma coisa mais inocente, ela me liberava pra ler. E quando ela via que tinha algo mais pesado, meus pais conversavam comigo porque aquilo ali não era legal. Ruim e problemático largar um celular, uma televisão, um computador na mão de uma criança sem supervisão, mas também livros. Você que é mãe e pai, preste atenção no que o seu filho está lendo. Atenção no conteúdo que eles estão consumindo ali, de pessoas indicando livros. Dá uma olhadinha mais ou menos sobre o que o livro se trata. Ser mais presente, ver o que seu filho está consumindo ali. Esteja ali. Converse com o seu filho. Igual eu disse que os meus pais faziam comigo. Isso aqui não é legal, isso aqui é pesado, isso aqui é crime, isso aqui é tóxico. Então, esteja presente ali com seu filho. Que esse vídeo do Felca tá dando o que falar, é inevitável. Passou até no Jornal Nacional. Acho que é muito relevante isso que ele trouxe, sim. Hoje, como eu disse, eu sou mãe. Então, eu mudei muita coisa na minha cabeça. Muitas coisas que eu achava que era normal, às vezes até pra mim. Que eu não entendia minha mãe me proibir. Que eu não entendia minha mãe conversar comigo. Hoje eu entendo muito tudo aquilo que eu já vivi com a minha mãe, com a minha família. Me dosar um pouco pra não ser mais super protetora ainda do que os meus pais foram comigo. E eu acho que dentro desse assunto todo, a gente deveria falar mais sobre essa questão da exposição das crianças, dos pré-adolescentes, a livros e conteúdos de entretenimento, cultura pop, que não cabem à idade delas. Mas é isso, eu te vejo no próximo vídeo.